Fala galera, beleza? Eu sou o Álvaro e hoje eu vou falar da ação de fármacos anticolinérgicos no sistema nervoso central. Eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar essa palavra, mas espero que não afete muito na aula. Essa apresentação vai para o Laboratório de Ensino em Farmacologia da UFMG, que é uma disciplina que eu estou cursando nesse período. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico, é uma breve contextualizada do assunto. Depois eu vou dar uma introdução sobre os anticolinérgicos, os distúrbios que são tratados por esses fármacos, com um foco na doença de Alzheimer, que acomete o sistema nervoso central e é o assunto da aula de hoje. Depois eu vou falar um pouco da patologia. Os principais fármacos anticolinérgicos são usados na doença de Alzheimer e os efeitos adversos que podem ser gerados pelo uso desses fármacos. Então, bora lá para contextualizar, porque nem sempre os anticolinérgicos foram utilizados para uma causa boa. Como a gente sabe, diversas substâncias, quando utilizadas da maneira incorreta, podem se tornar tóxicas ao nosso organismo. E os anticolinérgicos, na Segunda Guerra Mundial, foram utilizados como arma química nos campos de concentração. Esses gases sarin, soman e tabum possuíam compostos tóxicos denominados organonosforados, que causavam a paralisia respiratória nas vítimas pelo aumento da atividade do sistema nervoso parasimpático. Isso acontecia porque o aumento da acetilcolina nas junções neuromusculares do diafragma causava a contração desse diafragma, mas impedia que ele relaxasse. E isso acabava causando asfixia nas vítimas. Mas a gente vai entender um pouco melhor sobre a ação da acetilcolina e do sistema nervoso parasimpático nos próximos slides. Então, bora lá. Mas e aí, como que isso acontece? Antes de tudo, a gente tem que falar um pouco sobre as colinesterases, que são enzimas presentes no nosso organismo capazes de fazer a hidrólise da acetilcolina, transformando ela em ramos de acetil e colina, inativando esse neurotransmissor. Mas qual que é a importância das anticolinesterases nessa via aqui? Elas se ligam ao princípio ativo das colinesterases, impedindo a hidrólise da acetilcolina e aumentando esse neurotransmissor, que por sua vez aumenta a atividade do sistema nervoso parasimpático, causando diversas reações no organismo. Como a gente viu no slide anterior, quando é causado por compostos tóxicos, pode causar a disfunção de alguns órgãos, como o diafragma, e acaba matando o indivíduo. Porém, quando utilizadas da maneira correta, com fármacos corretos, elas podem ser usadas para combate de alguns distúrbios e a gente vai ver isso ao longo dessa apresentação. Mas agora bora tentar entender por que em alguns casos essas substâncias podem causar a morte dos indivíduos, em outros casos ela pode ajudar no combate de distúrbios e doenças. Para isso, a gente precisa entender os conceitos de inibidores irreversíveis e inibidores reversíveis, que no caso dos irreversíveis, aqui representado pelos organonosforados, eles se ligam no sítio ativo da enzima, impedindo durante o tempo de vida inteiro dela que ela faça a sua função, que no caso é hidrolisar a acetilcolina. E como consequência disso, aumenta demais a concentração desse neurotransmissor no nosso organismo, e nem sempre isso é interessante. Já os inibidores reversíveis, representados aqui por esses vários fármacos, eles se ligam no sítio ativo da colinesterase, mas depois de um tempo as ligações são quebradas e a enzima volta a fazer a função dela, que é quebrar a acetilcolina. Então, aqui tem vários fármacos, né? Esses três aqui têm uma ligação mais fraca, então essa ligação dura menos tempo e acaba por aumentar um pouco a concentração de acetilcolina, e já nesses fármacos aqui de cima, a ligação é um pouco mais forte, então ela fica mais tempo e aumenta um pouco mais essa concentração de acetilcolina. Isso é interessante porque cada caso é um caso, então às vezes precisa de uma concentração maior, às vezes de uma concentração menor, e isso é interessante por causa de que cada tratamento é de um jeito. Agora, bora falar um pouco dos distúrbios que são tratados com esse fármaco e que são normalmente utilizados quando tem uma baixa concentração de acetilcolina ou quando a concentração é insuficiente para o número de receptores. Vou dar uma pincelada rápida, porque a maioria dessas doenças não tem a ver com o sistema nervoso central. Começando pela atonia do músculo liso da bexiga,
que afeta os receptores muscarinos no músculo liso e diminui a força de contração. Então, a pessoa tem uma dificuldade de urinar. Já o glaucoma de ângulo aberto é o aumento da pressão intraocular, que pode, se não for tratado, pode acabar lesando o nervo óptico e causando a cegueira, que é causado pela baixa drenagem desse humor aquoso dentro do olho. A miastenia graves é uma doença autoimune que afeta os receptores nicotínicos da junção neuromuscular, causando uma fraqueza de contração. E todas essas doenças são tratadas com aumento de acetilcolina no organismo. E o Alzheimer, que é uma doença que tem a ver com o sistema nervoso central, então a gente vai abordar mais um pouco dela ao longo dessa aula. Agora, bora falar um pouco sobre o Alzheimer, que é uma doença que afeta demais o sistema nervoso central, principalmente essa região do hipocampo e do córtex associativo, que tem uma concentração grande de neurônios colinérgicos e que são responsáveis pela neurotransmissão de acetilcolina, né? Além de afetar também a neurotransmissão de noradrenalina, dopamina, serotonina, glutamato e substância P. Isso causa o comprometimento das habilidades cognitivas, que por ser uma doença crônica e degenerativa, quanto mais tempo passa, pior vai ficando o quadro. Mas a gente vai ver um pouco mais disso, da patologia e dos fármacos que vão ser usados mais para frente. Essa doença tem 3 fases consideradas pelos especialistas. Na primeira são formas leves de esquecimento, dificuldade para memorizar. A pessoa fica confusa, com dificuldade para acabar palavras e pensamentos e frases, mas ela tem perda discreta da autonomia em atividades do dia a dia, então é uma fase mais tranquila, inicial da doença mesmo. Já na segunda fase, a pessoa tem dificuldade extrema de realizar tarefas do dia a dia, ela precisa de ajuda até, às vezes, para necessidades fisiológicas, tem um comportamento mais agressivo, inadequado, assim, a pessoa fica meio sem noção mesmo das coisas e tem dificuldade para reconhecer até parentes próximos. Já na terceira fase, a pessoa fica com a total dependência de fazer qualquer atividade, ela tem uma irritabilidade extrema. Infelizmente, como é uma doença crônica, degenerativa, o final é a morte, porque ainda não tem uma cura para o Alzheimer, infelizmente. Agora, bora passar rapidamente pela patologia da doença, que afeta principalmente os neurônios colinérgicos da região do hipocampo e do córtex associativo. E a morte desses neurônios é causada pelas placas sênies e pelos emaranhados neurofibrilares. As placas sênies são os primeiros sinais da doença, então começa o acúmulo da proteína amiloide beta no meio extracelular, que começa a formar polímeros neurotóxicos, que são essas placas amiloides ou placas sênies, que acabam causando a morte desses neurônios ou atrapalhando a comunicação entre as fendas sinápticas. E isso acaba comprometendo bastante a transmissão de acetilcolina e de outros neurotransmissores. Já os emaranhados neurofibrilares já é uma fase um pouco mais avançada da doença e ela acontece pelo acúmulo da concentração da proteína tal, que junta com as neurofibrilas e acaba desestruturando os microtúbulos e causando a morte dos neurônios colinérgicos também. Agora que a gente sabe um pouco mais sobre o Alzheimer e dos mecanismos causadores da doença, a gente tem que falar sobre os tratamentos que são utilizados. Já que é uma doença crônica, neurodegenerativa que não tem cura, os tratamentos buscam prevenir os processos patofisiológicos da menor maneira possível, retardar o início da demência e prevenir o declínio cognitivo dessa pessoa, para preservar ela com consciência o maior tempo possível. E os fármacos utilizados são a galantamina, a rivastigmina, que são usados em casos leves e moderados, a donazepila, que também pode ser usado em casos leves e moderados, mas é a única que pode ser usada em casos graves, e a tacrina, que já não é mais utilizada, mas foi o primeiro inibidor da colinesterase a ser utilizado no tratamento contra o Alzheimer. Então, eu espero que não fique confuso, mas a galantamina e a rivastigmina são aqueles inibidores reversíveis que duram mais tempo.
Então, eles acabam inibindo a colinesterase por mais tempo e aumentam um pouco mais a concentração de acetilcolina. Já a donezepila e a ataquina são aqueles inibidores reversíveis de menos tempo, que a ligação se desfaz mais rápido. Então, eles têm um aumento da concentração de acetilcolina mais baixo. E esses fármacos, eles têm uma característica peculiar de ter maior facilidade de atravessar a barreira hematocefálica. Por isso que aqueles outros que a gente viu anteriormente não são tão utilizados para a doença de Alzheimer. Que esses fármacos, eles têm essa seletividade da barreira hematocefálica. E mesmo assim, esses fármacos atingem outros órgãos, causando efeitos adversos. Para finalizar, bora falar sobre as reações adversas causadas por esses fármacos. Como eu disse no slide anterior, os fármacos utilizados no tratamento do Alzheimer, eles têm uma certa facilidade de ultrapassar a barreira hematocefálica, pois eles atuam no sistema nervoso central. Contudo, eles ainda inibem as colinesterases em diversos outros lugares do organismo. E com isso, aumentando a atividade parasimpática, eles acabam causando problemas gastrointestinais, cardiovasculares e no próprio sistema nervoso central. Infelizmente, essas drogas tornam-se ineficazes depois de um tempo, porque apesar delas aumentarem a acetilcolina e prevenir o declínio cognitivo, elas não impedem a morte dos neurônios, então acaba que a degeneração continua. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a atenção de todos, espero que eu não tenha sido muito confuso. E aqui estão as referências que eu utilizei nessa aula. Valeu, galera!